Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está muito alegre com o Senhor nesta noite? Tem coisas boas para estar falando de Deus nesta noite? De testemunhando o que Ele tem feito na sua vida, tem? Amém. Graças a Deus por todas as coisas. Pega a sua Bíblia, abra, por favor, no texto que se encontra no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, no capítulo de número 33. Você crê que Deus fala? Que Deus é pessoal? Que Deus pode falar com todo mundo, mas pode falar com você especificamente nesta noite? Eu creio desta maneira. Então, eu dei um título para esta mensagem de A Maravilhosa Presença de Deus. Diz assim, esta palavra, verso 1 e o verso 2, do 33, diz: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde mana leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Vamos lá agora, lá para o verso 12. Vai lá para o verso 12. Diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviará comigo. Dissestes: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Aleluia. Eu não sei o quão você busca em Deus. Eu não sei a quantidade de busca e a como você faz essa busca em Deus. Eu não sei como que o seu coração palpita quando você pensa em cada vez estar mais na presença dEle, cada vez estar mais buscando a face do Senhor, buscando a glória de Deus. Mas nesta noite que o Espírito Santo de Deus possa revelar ao seu coração aquilo que Ele deseja fazer na minha vida, na sua vida. Nós como igreja, igreja santa, imaculada, uma igreja que um dia vai morar no céu, mas ela vai morar no céu se ela estiver sem mancha e sem mácula. Ela vai morar no céu se um dia ela glorificar ao Senhor, exaltar o Senhor e dizer que a vida nossa, a minha vida e a sua vida estão aqui para uma coisa: servir a Deus com um propósito nesta terra. Vira para alguém que está perto de você e diz para ele: você tem desfrutado da presença de Deus? Podeis assentar. A presença de Deus, a presença de Deus talvez tenha sido uma das coisas ultimamente que nós menos temos buscado, tem menos falado. A presença de Deus tem sido talvez hoje massacrada por tudo que nós vemos no mundo, tudo que há no mundo e tudo que o mundo há.
A presença de Deus hoje está na nossa vida tão obscurecida com os nossos olhos que às vezes nós não temos conseguido enxergar um palmo na nossa frente, a não ser aquilo que nos diz respeito a esta vida terrena, a esse momento que nós estamos passando aqui, 50, 60, 70, 100 anos de idade. Eu não sei como que você imagina a eternidade. Eu não sei como que você imagina você estar na presença de Deus algum dia. E o Senhor, para a esquerda ou para a direita, assim como a Bíblia nos diz, o Senhor um dia, Ele vai nos buscar, Ele vai buscar uma igreja vitoriosa, uma igreja poderosa, uma igreja cheia daquilo que, do sangue dEle, lá naquela cruz do Calvário, foi vertido um dia, para que eu e você pudéssemos não ter um poder pessoal, mas que a nossa vida, que nós pudéssemos anelar por um poder maior, um poder superior, um poder que faz com que as pessoas que não conhecem a Deus, podem um dia conhecê-lo através da minha vida, através da sua própria vida. A pior coisa que existe, eu creio, é nós estarmos distante da presença dEle. A pior coisa que existe é alguém estar distante da presença. A Bíblia diz que, nos fala os textos que de Malaquias até o profeta João Batista. Malaquias foi o último profeta do Antigo Testamento. Passaram-se mais ou menos 400 anos sem que a manifestação visível de Deus se pudesse fazer. Eu creio sim, poderosamente, eu creio num Deus que é onipresente, eu creio num Deus que Ele pode estar em todos os lugares, eu creio num Deus que Ele pode estar em todos os ambientes desse mundo, desta terra, mas eu creio principalmente num Deus que Ele é pessoal, um Deus que habita em nós, que habita na minha vida, que habita na sua vida. Não adianta a onipresença de Deus, eu saber que Deus está em todos os lugares, se eu não tenho convicção de que Ele está comigo, ao meu lado, morando na minha vida. De que adianta isso? Saul, depois de ter a presença de Deus na vida dele, depois que ele perde a presença de Deus, a Bíblia diz que ele vai em feiticeiro, quiromante, cartomante, vai em curandeiro, vai em todo lugar, para ver se Deus falava com ele, e Deus não falou mais com ele. Ele se desespera, não sabe mais o que fazer. O único recurso que ele encontra para a sua vida é um dia, no meio da batalha, suicidar, se atirar numa lança, numa espada de um guerreiro e fazer da sua vida morrer, porque não tinha mais sentido para ele viver sem a presença de Deus. Aquele que experimentou a presença de Deus um dia, ele não pode mais ficar sem essa presença. Aqui está dizendo nesse texto que esse povo aqui, esse povo queria chegar na terra prometida, era promessa de Deus. Era promessa de Deus, que eles chegariam na terra prometida, mas chegou um momento que eles pecaram contra Deus, fizeram um bezerro de ouro, tiraram ali o seu ouro, todo o ouro que tinha. Moisés estava demorando voltar, e o povo então faz ali um bezerro de ouro, e começa a adorar aquele bezerro, e Deus diz: chega. Deus disse: para. Deus diz: não vai continuar mais. Moisés intercedeu por eles. Moisés intercedeu. Deus tinha falado assim: eu vou fazer de você, Moisés, eu vou começar todas as coisas através de você, porque eu te conheço, você é íntegro. E Moisés falou: Deus, não faça isso. Como que as nações vão pensar, se é nós, se é a tua presença conosco, ó Deus, se é o Senhor caminhando, tu tens uma nação, e o povo sabe que é o Senhor quem faz a diferença na vida dessa nação. Se o Senhor destruir essa nação, o que vai sobrar? Deus, não faça isso. E Deus aqui agora começa nesse texto de Êxodo 33, e Deus começa a falar: tá bom, eu vou mandar todas as pessoas, vão entrar na terra prometida, que eu fiz a promessa, vão entrar na terra que mana leite e mel, vão entrar na terra que os cachos de uva são gigantes, vão entrar na terra onde há prosperidade, onde há vida, onde há alegria, há tudo. Mas saiba de uma coisa, Moisés, eu vou mandar um anjo com vocês, porque eu não vou estar com vocês. Amados, o anjo
O anjo resolveria o problema daquele povo. Um anjo matou mais de 180 mil soldados de uma nação guerreira ali que era contrária. Um anjo, através de anjo, cidades foram destruídas. Um anjo só era capaz de fazer todas as coisas, de colocar aquele povo lá dentro da terra prometida. Um anjo seria capaz de acabar com todos esses inimigos que eles tinham, e eles terem paz dentro da terra prometida. Mas eu te pergunto uma coisa: do que adianta nós termos tudo na vida? Do que adianta você ser próspero em todas as coisas? Do que adianta você testemunhar de bênçãos na sua vida em tudo que você fizer? Do que adianta você ter tudo o que você imaginou na sua vida, e se você não tiver a presença de Deus com você? Moisés disse, e Moisés começa a lutar e começa a brigar com Deus por aquele povo. Deus falou para eles assim: manda com que eles tirem todos os seus enfeites, os seus atavios, tudo que brilha, tudo que tem cor, tudo que lembra alguma coisa boa, tudo que lembra alegria, manda o povo tirar, porque aquele povo tirou tudo que eles tinham de dourado, do ouro, e fizeram um bezerro de ouro. Eles fizeram um bezerro de ouro, saltaram, pularam de alegria, dançaram a noite inteira ao redor daquele bezerro com alegria, que os gritos daquele povo foram ouvidos por Moisés distante foi ouvido o povo que alegria daquele povo. Mas eu te pergunto, que alegria nós podemos ter sem nós estarmos sentindo a presença de Deus na nossa vida? O que esta alegria vai nos levar e aonde esta alegria pode nos levar? E Deus falou: vocês tirem todos os atavios, ou seja, a alegria que vocês vão ter, vocês vão experimentar daqui para frente, se vocês quiserem colocar no seu coração, se arrependerem, vai ser uma alegria que vai vir de mim. Quantos de nós convertemos, nós pensávamos que nós éramos alegres no mundo, pensávamos que o mundo podia trazer alegria para nós, pensava que a igreja, pensávamos que o evangelho, pensávamos que a palavra de Deus, pensávamos que os testemunhos de pessoas não falavam conosco, porque nós já tínhamos o bastante, nós tínhamos os nossos atavios, nós tínhamos aquilo que nos tornava elegantes, bonitos, prósperos, abençoados. As pessoas queriam ser como nós, mas do que adianta nós termos todas estas coisas se a nossa alegria não vem dele? Hoje nós podemos às vezes ter dificuldades, ter lutas, provações, passar por tribulações, mas o meu coração ainda se alegra no meio das lutas, da dificuldade. Os meus olhos ainda choram, e choram não de tristeza, mas choram de alegria, de saber que Deus ainda habita em mim, e que Ele é o meu consolador. Aleluia! Ele é o seu consolador amado. Diga aleluia. Enquanto não houver um alinhamento daquilo que Deus pensa com aquilo que você faz, é melhor você não pedir a presença de Deus. Pois nós não estaríamos nem prontos nem para os presentes de Deus, e muito menos para a presença de Deus. Às vezes a presença de Deus para aquele que está... A Bíblia diz que quando Moisés entra numa tenda, as pessoas olhavam ele pelas costas. Nesse momento aqui, nessa mesma história, nesse mesmo instante, as pessoas olhavam Moisés pela tenda, mas tinha uma coluna. Quando Moisés entrava na tenda, as pessoas todas saíam fora dos seus lugares. Ele armava a tenda fora do arraial, e as pessoas ficavam olhando Moisés entrar naquela tenda, porque eles queriam saber o que tem Moisés de diferente de nós. O que tem Moisés de diferente de mim? Os próprios irmãos deles chegaram a falar: o que Moisés é melhor do que eu? Por que Deus usa Moisés e não me usa? Moisés entrava na tenda e eles ficavam curiosos para saber como que Deus iria fazer na vida deles. Mas quando Moisés entrava, era como se
algo automático acontecesse. A Bíblia diz que quando Moisés entrava na tenda, uma nuvem separava Moisés dos olhares do povo. O povo não consegue enxergar, somente aqueles que têm um coração contrito, somente aqueles que vivem um amor verdadeiro, aqueles que a presença de Deus, eu não preciso de ter grandes coisas na minha vida, eu não preciso de ter quantidades enormes na minha vida, eu não preciso de ser emotivo, de ter emoções novas, de sentir o cheiro de um carro novo, de uma casa nova, de qualquer coisa, de um empreendimento novo, para me sentir feliz. Não, basta eu começar a orar, basta eu começar a dobrar os meus joelhos e a presença de Deus vem, e eu posso me alegrar e dizer: Deus, obrigado, meu Pai. Aí eu passo por dificuldades, passo pelas lutas, vem as dificuldades, eu passo por elas, vem a tribulação, eu passo, vem a tentação, eu passo. A presença de Deus é como um tesouro escondido. Diga comigo, a presença de Deus é como um tesouro escondido. A Bíblia diz que o reino de Deus é semelhante a um homem negociante de pérolas de grande valor, que um dia encontrou a pérola que ele buscava, e a Bíblia diz que ele vendeu tudo o que tinha, tudo o que tinha, e comprou essa pérola. A gente busca tantas coisas, buscamos tantas coisas, sem saber o que real a necessidade que nós temos. Nós às vezes nos envolvemos com tantas coisas sem saber realmente o objetivo principal da nossa vida. O dia que a gente começa a sentir e buscar e pegar essa pérola, porque para esse homem, da maneira que foi contado isso aqui, ele vendeu todos os seus bens, mas ele tinha aquilo que ele buscava, aquilo que ele almejava. Quando eu encontrei Jesus na minha vida, eu poderia tranquilamente, não tinha grandes coisas, não tinha muitas coisas, não tinha riquezas, não tinha bens materiais assim, mas eu olhava antes disso acontecer na minha vida e eu pensava: eu poderia dar tudo o que eu tenho, se eu tivesse no meu coração um dia de paz sequer, tudo. A pérola preciosa que nós almejamos um dia nós poderemos, quando nós encontramos, e quando nós buscamos, e quando nós firmamos nessa pérola preciosa da nossa vida, a nossa voz, a nossa fala, pode ser como a fala de Pedro, que um dia ele disse assim: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tem palavras de vida eterna? O que é mais importante para a minha vida, Senhor? Se na Tua presença eu posso saltar de alegria. O que tem mais peso, Senhor, na minha vida? Pai, Tu pode danar comigo, Tu podes falar alto comigo, o Senhor pode falar o que o Senhor quiser na minha vida, mas não me torne deixar fora da Tua presença, Senhor. Para onde iremos nós? Saul buscou tudo quanto é lugar que ele imaginava e não encontrou em lugar nenhum, porque o único lugar que nós podemos encontrar a paz, a verdadeira paz, é quando nós estamos abraçados ao nosso Deus, ao nosso Senhor e ao nosso Salvador. Diga glórias a Deus. A multidão que seguia Jesus, eles queriam que um Deus que preenchesse as suas necessidades. E Deus queria muito mais. Ele queria dizer a eles quais eram as suas necessidades. A multidão buscava Jesus porque eles tinham enfermidades, doença, falta de dinheiro, falta de tudo na sua vida. Mas Jesus queria mostrar para eles as reais necessidades às quais eles deveriam lutar, eles deveriam buscar. Por isso que em alguns momentos da Bíblia você vai notar,
E às vezes eu não entendia isso. É Jesus perguntando para as pessoas, está na cara. Está ali no dia a dia, no momento. Jesus perguntar para um cego, o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? Nós precisamos de tantas coisas, irmãos, tantas coisas, mas nós preferimos às vezes trocar as coisas importantes por coisas bestas na nossa vida. Por isso que Jesus perguntava para aquele homem, o que eu quero, o que você quer que eu te faça? Às vezes nós queremos que Deus organize as nossas finanças, antes dele organizar a nossa vida espiritual. Por isso que ele pergunta, o que você quer que eu te faça? Ou seja, o que é realmente importante para você? Uma coisa, me diga, cego, uma palavra. Em uma frase, uma palavra, o que você gostaria nesta noite de receber? Talvez o cego, não, eu quero um carro novo. Não, eu quero uma mula novinha, com uma carroça boa, com os negócios. Lá em casa cheio, porque está passando dificuldades. Lá em casa o povo não tem nada para comer, não tem nada para beber, não tem nada para fazer, então enche a minha despensa. Ali naquele momento. Mas nós trocamos, nós preferimos trocar às vezes. Antes nós colocamos coisas que não têm muito valor na frente de coisas espirituais. O salmista, ele diz, uma coisa pedi o Senhor e o quê? Quantas coisas que ele pediu para Deus? Uma coisa, diga uma coisa. Ele disse que eu possa morar na casa do Senhor. O que não é importante para a nossa vida? Deus disse para aquele povo, ele disse para Moisés que Moisés, ele iria com Moisés. E Moisés, eu fui entender depois o verso, mais na frente, que quando Deus diz que ele iria com Moisés, ele estava falando realmente que ele iria com Moisés. Mas aí Moisés começou a lutar com Deus e dizer, aí ele coloca nós, a nação nossa, coloca o povo, e Deus está falando assim, eu vou te dar descanso, a você eu te darei descanso, ou seja, a Moisés. Com Moisés ele iria, com Moisés ele acompanharia, mas o povo não iria junto, o povo não sairia, porque se ele saísse, Deus mataria aquele povo, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem o quê? Separação entre nós e o nosso Deus. Como que eu quero pedir a presença de Deus na minha vida? Como que você quer a presença de Deus na sua vida, se você não tem uma vida íntegra de santidade? A Bíblia diz que quando Moisés volta, Moisés fica 40 dias no monte. E quando Moisés volta daquele monte, em comunhão com Deus, as pessoas não conseguiam olhar para ele. As pessoas não conseguiam fitar os seus olhos nele. O que acontece quando alguém passa muito tempo na presença de Deus? É o que acontece quando alguém passa algum tempo ou muito tempo na presença de Deus. As pessoas não conseguem mais olhar para você da mesma maneira. O seu rosto já não vai mais transmitir as mesmas emoções, aquilo que as pessoas pensavam de você já vai ser diferente. Quando alguém passa tempo na presença de Deus, ele não é mais a mesma pessoa. As pessoas já não te olham mais como olhavam antigamente. Você agora é um novo homem, uma nova mulher. Você agora tem algo que as pessoas não têm nas suas vidas. Você na sua alma, no seu coração, na sua vida, no seu dia a dia, você tem um Deus que pode todas as coisas e às vezes nós não percebemos ou não apercebemos disso. De que há em nós algo sobrenatural que habita na minha vida e eu luto por coisas tão mesquinhas,
tão pequenas. Uma pergunta bem esquisita eu faço para você. Na frente de quem você tem coragem de ficar nu, pelado, peladão, peladona? Na frente de quem? Tá certo, é algumas pessoas meio extravagantes, né? Por qualquer coisinha. Mas na frente de quem que você tem coragem de ficar nu? Evidentemente, na frente de pessoas que você tem intimidade. Quando a Bíblia diz que na criação original, e Deus cria o homem e a mulher, coloca no jardim os dois lá peladões. E um falava para o outro: o que nós vamos fazer? E não, nada, tem a moita ali, E um falava para o outro: tem um negócio para a gente fazer, mas deixa para depois. A Bíblia diz que estavam nus e ambos não se envergonhavam. Até que acontece o pecado. E a Bíblia diz que o homem começa a fugir de Deus, a correr de Deus. Depois do pecado, o homem só descobriu que estava nu. Foi porque ele pecou lá atrás. E aí no texto de Gênesis 3, você vai ver que Deus andando atrás: Adão, aonde você está? Cadê você, Adão? Brincando com Adão. Adão, o que você está fazendo, Adão? O que você fez? Adão chega para Deus e diz: eu estava me escondendo do Senhor porque eu estava nu. Eu estava nu. Às vezes a nossa nudez não é nudez de roupas, porque quando há nudez de roupa, Deus pode providenciar. Eu lembro quando eu estava servindo o exército, comecei a servir o exército, e o primeiro dia que nós ficamos foi num clube lá na cidade de Goiatuba. Eu estava com os meus 17 para 18 anos, há uns 20 anos atrás, mais ou menos. Não faz tanto tempo assim. E eu lembro que colocou pessoas lá de Morrinhos, de Tumbiara, as cidades próximas ali de Goiatuba, todos foram para lá para fazer inscrição para quem queria ou não servir o exército. E exército, você sabe que é aquele negócio esquisito, os negros principalmente querem, parece, brincar um pouco com a gente antes. A primeira coisa que eles fizeram, quando colocou 600 homens dentro de um lugar maior que isso aqui um pouco, maior um pouquinho, era um clube, mandou todo mundo tirar a roupa, pelado. Agora você imagina 600 homens pelados. Não há lugar para você esconder, não tem jeito. Não tem como você esconder. Todo lugar que você vai, todo lugar que você imagina, é a coisa mais constrangedora do mundo. É você ficar 6 horas em pé, fazendo exercício, no meio de 600 homens nu. A gente imagina, a gente pensa que a nossa nudez às vezes pode ser coberta com qualquer coisa. Eu fico nu na presença da Marisete, ela fica nua na minha presença, e nós não nos envergonhamos um do outro. Mas eu não fico com vergonha porque eu tenho intimidade com ela. A minha intimidade chegou ao ponto que não é a minha barriga grande que vai fazer. A intimidade é tanta que um olha para o outro, já sabe o que é, o que quer, a hora que quer e tudo que quer. O que nós entendemos é que, usando o texto, esse texto de Moisés, a Bíblia diz que ele falava cara a cara com Deus como se fosse um amigo.
como se fosse um amigo. Amigo, você não prepara as palavras. Amigo, você não fica com rodeios. Amigo, você não fica falando palavras bonitas para ele. Amigo, você não vai ficar procurando jeito de ficar massageando o ego do seu amigo, não. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. Esse homem tinha intimidade com Deus. E nós precisamos ter intimidade com Deus. Sem intimidade com Deus, nós seremos pessoas frias. Sem intimidade com Deus, o nosso culto se torna um ritual inacabável, comprido, longo. Sem intimidade com Deus, eu não tenho vontade de orar por ninguém, não tenho vontade de clamar por alguém. Sem intimidade com Deus, eu não vou interceder por pessoa alguma, eu me basto. Sem intimidade com Deus, eu não vou ter misericórdia de ninguém. Sem intimidade com Deus, eu não vou fazer coisa alguma, eu não vou perdoar ninguém. Mas a Bíblia diz que Deus respondeu a Moisés: eu irei com você e te darei descanso. Moisés disse para ele: Senhor, não nos faça sair desse lugar se o Senhor não for conosco. O que Moisés estava querendo dizer? É melhor estar no deserto, com a presença de Deus, do que numa vida abundante sem nada. Se Deus não fizer parte do seu empreendimento, das coisas que você pensar e que você sonhar, se a presença de Deus não fizer parte da sua vida, por você concretizar um grande negócio, não faça. Se você for planejar um casamento sem a presença de Deus na sua vida, não case. Se você for comprar, for vender e não tiver a presença de Deus na sua vida, não faça. Ou a não ser que você pegue uma moedinha que é a mesma coisa, que a Bíblia diz que o sol nasce para todos, justos e injustos. Ou seja, vivendo pela sorte. Eu posso viver pela sorte, mas eu posso escolher viver debaixo da graça protetora de Deus na minha vida. Eu faço um negócio errado hoje, mas o que é errado hoje vai me colocar num pedestal maior, porque o errado hoje, Deus se transforma, aquilo que eu fiz de errado hoje, Deus vai transformar em bênção e me colocar numa posição maior, melhor depois. Diga graças a Deus. A Bíblia diz que Davi não dançou, não se alegrou, não pulou, não saltou quando ele mata o gigante. A Bíblia diz que Davi, quando foi coroado rei, não fez uma festa de gala, pegou a mulher mais bonita do local e dançou a noite inteira, não fez nada disso. A Bíblia não diz isso, não descreve isso, mas a Bíblia diz que quando Davi vai trazer a presença de Deus para Jerusalém, a Bíblia diz que ele arranca todas as coisas, arranca a sua roupa mais bonita, coloca a sua roupa, pior roupa que existia, roupa de trapo, de saco, e começa a pular, a saltar de alegria na presença das pessoas. As pessoas não entendiam, o que esse cara está fazendo? É doido, ele é rei. Mas Davi entendia que estar na presença de Deus é a melhor coisa que existe na sua vida. Moisés não quis o poderoso anjo perto dele. Quando a proposta de Deus veio, ele disse: não quero. E o Senhor perguntou: o que você quer? Ele disse: eu quero a tua presença. Por muito menos nós temos trocado a presença de Deus por aquilo que nos traz favores. Por muito menos nós temos trocado a presença de Deus pelo poder de Deus. O poder de Deus é como anjo. O poder de Deus vai nos tirar de situações difíceis. O poder de Deus vai resolver talvez nossos problemas financeiros, familiares.
O poder de Deus vai resolver, às vezes, a nossa vida que a gente não consegue ter alguém para conversar, para dialogar. O poder de Deus pode resolver um problema familiar. O poder de Deus pode resolver muitas coisas na minha vida. Mas Moisés está dizendo: eu não quero poder. As pessoas olharam, as pessoas viram, porque o poder, as pessoas viram quando saíram do Egito as 10 pragas. É poder. As pessoas no caminhar do deserto viram as codornizes, Deus trazendo codorniz e carne. As pessoas viram Moisés batendo na rocha e saindo água. As pessoas viram o poder de Deus em ação, mas isso não transformou as suas vidas. O poder de Deus é muito bom, porque resolve os nossos problemas. O poder de Deus é muito bom, porque nos ajuda a vencer, às vezes, dificuldades e obstáculos. O poder de Deus é muito bom, porque às vezes é maior do que a nossa capacidade humana para fazer e resolver coisas. Mas eu não quero o poder de Deus somente, eu quero a graça, eu quero a unção de Deus sobre a minha vida, eu quero o óleo de Deus derramado sobre a minha vida, eu quero que o Espírito Santo trabalhe no meu ser, na minha alma, porque eu prefiro a presença de Deus na minha vida do que todas estas coisas. Quantos preferem assim também? Diga amém. A presença não pode ser confundida com unção. Unção é como um perfume, um bom perfume. Um bom perfume que você derrama sobre o corpo, que você borrifa sobre o corpo. Na hora fica cheirando, 1 hora depois está cheirando. Se for um perfume bom, 2 horas depois está cheirando, 3 horas. Está cheirando, mas vai chegar um momento que aquele perfume vai passar. Vai acabar. E se eu não buscar novamente na fonte, aquilo lá não vai servir para nada mais. Eu vou começar a feder. Assim é a presença de Deus. Não adianta você hoje ter um pouquinho, lutar por um pouquinho de unção na sua vida. A unção, Deus pode usar pedra. A Bíblia diz que Ele usaria pedras. Não se gabe se um dia você orar pelo um enfermo e o enfermo for curado. Não se gabe. Não se gabe se um dia você colocar a mão sobre um morto e ele levantar. Não se gabe disso. Isso não significa muita coisa. Eu já vi Deus usar pessoas ruins, desonestas, porque Ele não tinha no momento um outro para usar. O que faz a diferença na nossa vida não é o poder de Deus na nossa vida. O que faz a diferença é o cheiro da presença de Deus. Por onde a gente passa, Ele vai conosco. Saul começa a profetizar, e eu falei para vocês no início. Saul chegou um momento que ele estava cheio da unção de Deus. O profeta falou para ele lá: tu vai lá para o meio dos profetas e tu vai profetizar. E a Bíblia diz que ele começa a profetizar no meio do povo. E as pessoas olhavam para Saul: mas esse aí não é o filho de Quis? Ué, o que esse cara está fazendo no meio dos profetas e está profetizando? Não adiantou coisa alguma, não adiantou muito, porque aquilo não teve continuidade na sua vida. Aquilo não foi o bastante para que ele pudesse conservar a sua vida. O importante não é você começar bem. O importante não é você começar tremendamente correndo. O importante, a vida cristã não é como se fosse uma corrida de 50 metros rasos, não. A vida cristã é uma maratona. O importante não é começar bem, o importante é terminar bem. E terminar bem leva tempo, leva preparo. Diga: misericórdia, Jesus, da minha vida. A minha busca pela presença de Deus me leva a outro patamar. Moisés entendia que a presença de Deus era muito bom também,
mas ele queria algo maior ainda. Já que Deus falou para ele assim: eu te conheço pelo nome, Moisés aumentou o nível. Sabe? Quando Deus tem coisas a falar para o seu povo, Ele não escolhe multidão para falar. Ele foi regrando assim, ele começa com 120, ele começa com a multidão, passa para 120, passa para 70, passa para 12, passa para 3, passa para 1. A Bíblia diz que quando ele quis clamar, na Bíblia você vai notar que você não vai ver Jesus reclamando, mas quando Jesus quis desabafar, e eu não faço isso com qualquer pessoa, Jesus quis desabafar. A Bíblia diz que ele chama João, Tiago, subiram os 3, Pedro, e subiram os 3 lá para o monte, e ele começa a dizer para as pessoas, e começa a dizer, não diz para a multidão, mas ele disse para aqueles homens, e você vai ver tremendo, ele disse assim para eles: a minha alma está triste, a minha alma está amargurada, a minha alma está entristecida. Jesus falando isso para homens comuns. Ele não vai entregar coisas importantes para pessoas que não são importantes para Ele, saiba disso. Ele pode te usar, mas você não vai receber revelações importantes na sua vida. Ele pode te usar, mas você não será colocado quando Ele chamar para desabafar, você não estará entre eles, você estará no meio da multidão. E eu gostaria de estar terminando. Às vezes o poder de Deus tem nos abençoado, mas não tem afetado o nosso coração. A Bíblia diz que nós precisamos ser santos, porque Ele é santo. Às vezes nós temos medo da palavra santidade. Temos. Às vezes nós imaginamos a palavra santidade com receita de nutricionista. Você já viu? Nutricionista, quando você vai, você quer melhorar o corpo, você nunca sai de lá satisfeito. Eu fui na nutricionista esses dias, minha querida e amada sobrinha, Amanda. Eu queria perder 4 quilos. Ela falou: Ti, tranquilo. Falei: beleza. O senhor só não vai poder comer doce, torta, refrigerante, massa. Olha, Amanda, o que eu vou poder comer então? Alface, tomate, brócolis. À vontade, tio, você pode comer à vontade. Oh, legal, mano, obrigado. Às vezes nós pensamos que a santidade é mais ou menos parecido com isso. Parece que Deus nos oferece só coisa ruim, sem graça. Parece que o bom está longe da santidade, é diferente. O que presta, tudo que não é santo, parece que é o que presta. Se eu quiser trabalhar o meu corpo melhor, eu tenho que fazer isso, às vezes, me abster de algumas coisas. Paulo chega a dizer que para aquele que combate, ele tem que se abster de algumas coisas. Se eu quiser trabalhar o meu corpo, eu preciso fazer isso, mas se eu quiser trabalhar a minha vida espiritual, eu preciso ser santo. Santo não é palavrão, não. Santo é estar preparado para ser usado por Deus. Santo é aquela pessoa que está preparada para ser usada por Deus, separado. Santo não significa que você vai dirigir igreja, que você vai pregar, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo. Não! Santo é você estar separado, preparado para ser usado por Deus. Deus vai olhar numa igreja como essa, cadê o paralítico? Vai levar um paralítico aqui, cadê os irmãos, os pastores, os fulanos de tal? Às vezes ninguém vai conseguir fazer isso,
Mas se você estiver preparado, se você for santo e estiver preparado, você vai colocar a mão no enfermo e ele vai levantar, vai colocar a mão no paralítico e ele vai levantar. Diga graças a Deus. Como que a gente pode ver isso na prática? Então, a diferença entre o poder de Deus e a presença de Deus. O poder de Deus pode tirar até minha empresa do buraco, mas é a presença de Deus que vai mudar a minha maneira de trabalhar, de tratar com os clientes, de ser íntegro, de ser honesto. O poder de Deus pode reconstituir, às vezes, pai e filho, esposo e esposa, mas é a presença de Deus que vai transformar a minha vida, a minha casa num lar, lugar de bênção, lugar de prosperidade. Eu posso receber muitas coisas de Deus através do seu poder, mas é a presença de Deus quem vai fazer com que eu possa brilhar como Moisés, e as pessoas já não conseguirão olhar mais para a minha vida como eles olhavam antes. Quem é aquele? Mas ele era assim, 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 assado. Eu acho tão bom quando as pessoas... Eu trabalhei mais de 20 anos na Telegoiás, como analista de sistema, mexia na área de informática, ali durante mais de 20 anos, lá na Telegoiás. As pessoas me conheciam, sabiam quem eu era, sabiam o que eu fazia, sabiam os meus atos, aonde eu caminhava. E eu fico tão feliz. Hoje teve um amigo aqui que chegou aqui na igreja. Ele era lá da igreja, lá da Telegoiás. Ele me abraçou e disse assim: Vilela, que precioso é olhar para você e te ver no lugar que você está hoje. O poder de Deus vai resolver os nossos problemas, irmãos. Mas a presença de Deus vai fazer a diferença no nosso caminhar nessa vida. Vamos ficar de pé nesta noite. O que a gente precisa não é de homens fortes, de mulheres fortes, demonstração de força, de poder. Nós precisamos de homens e mulheres que tem uma capacidade tal de como uma criança que, se eu ficar lá embaixo, assim como o meu neto faz, outras crianças fazem, eu posso ficar lá embaixo e ele estiver aqui em cima, e se eu estender os braços e falar para ele saltar, ele vai saltar, ele vai pular, porque ele sabe que, além de segurá-lo, eu sou a segurança para ele. O que Deus quer não é de homens fortes, poderosos, de mulheres vigorosas, valentes. O que Deus quer é coração contrito, barro, para que Ele possa moldar, para que Ele possa trabalhar. O que Ele quer não é pessoas espirituais dizendo que são santas porque são espirituais demais. Não, Deus quer uma habitação. Nós dizemos assim: Deus, mas eu sou tão frágil, eu sou tão fraco. E quando nós estamos nessas fragilidades, estamos na presença de Deus e buscamos a glória de Deus, Deus diz assim: eu tenho um lugar para te esconder. Deus vai ter sempre um lugar para nos esconder nos momentos de tribulação, de angústia. Enquanto a tempestade não passar, Ele não vai te deixar sozinho, sozinha, onde você estiver. Eu queria nesta noite orar por algumas pessoas. Orar por pessoas, corações contritos. Há uma fraqueza em cada um, mas Deus olha para essas pessoas e diz: tu és forte. Deus olhou para um Pedro instável, inseguro,
e disse: tu és rocha. Deus olha para Jacó, um homem de duvidosa integridade, ética duvidosa, e diz assim: tu és príncipe. Por que ele não pode olhar para mim, olhar para você e dizer: tu és amado da minha alma? Ah, Deus, mas eu sou tão pecador, eu sou tão carente. Não importa. Se você buscar a glória de Deus, você vai dar alguns passos, alguns degraus. Você vai começar acreditando que o poder de Deus te satisfaz, mas você vai chegar num momento que você vai ver que a presença de Deus é mais importante na sua vida. Quando você encontrar a presença de Deus, você vai estar conversando com Deus e você vai ter intimidade para começar e falar com Ele: Deus, agora eu quero um outro nível. Eu quero que o Senhor me mostre a tua glória. Eu quero orar por você nesta noite, que tem vontade de crescer, tem vontade de voar, de saltar nos braços do Pai e se entregar o seu viver, o seu ser a Ele. Eu queria que você saísse do seu lugar, você que precisa nesta noite que Deus te faça algo sobrenatural na sua vida. Deus, pastor, eu quero ser um homem mais intrépido, quero ser uma mulher mais dinâmica, eu quero na presença de... eu quero crescer, eu não consigo. Creia. Uma palavra, aquela oração que foi feita aqui, uma palavra de Deus, de Jesus, curou um homem a quilômetros de distância. Uma palavra de Deus, uma palavra só na nossa vida, nós podemos dormir de uma maneira e acordar amanhã com um coração novo, diferente, querendo crescer, querendo buscar, querendo comer. Então saia do seu lugar e venha aqui à frente, eu quero orar por você. A Bíblia diz: batei, batei, abrir-se-vos-á. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Venha aqui à frente, você tem fé para isso. Saia do seu lugar se você quiser. Venha aqui à frente. Eu quero orar por você nesta noite. Ponha sua mão assim no seu coração. Ponha sua mão assim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, se move aqui no nosso meio nesta noite, Senhor. Espírito Santo de Deus, meu Deus, não nos faça sair do nosso lugar. Deus, não nos faça caminhar para lugar algum, para projeto algum, para sonho algum, se o Senhor não fizer parte dele, Deus. Aqui estão, meu Deus, homens e mulheres, ó Deus, que eu quero orar nesta noite, Deus. Eu quero ministrar sobre as suas vidas, declarando sobre eles, ó Pai, o sobrenatural do Senhor. Deus, assim como Moisés falava com o Senhor face a face, como um amigo fala a outro amigo, eu quero que o Senhor, meu Deus, no coração contrito de cada um desses irmãos que estão aqui à frente, ó Deus, eu quero que o Senhor faça uma obra tão tremenda, tão poderosa, tão vigorosa nas vidas de cada um deles, que as pessoas olharão para eles e não verão mais as mesmas pessoas que aqui estão na frente, ó Deus, que através de algo, meu Deus, da tua unção sobre a vida de cada um deles aqui, meu Deus, que o sobrenatural do Senhor possa alcançá-los aonde eles estiverem, nas suas casas, meu Deus, nas suas vizinhanças, no seu trabalho, nas suas famílias, aonde eles comandarem pessoas, aonde eles forem comandados por alguém, que o Senhor coloca, meu Deus, um brilho diferente na face de cada um deles, ó Pai. Isso não é obra de homem, mas é obra do Senhor. Homem não consegue fazer estas coisas, mas o Senhor consegue fazer. Pai, abençoa cada um aqui, ó Deus, com um projeto novo.
Deus abençoa cada um aqui com um sonho diferenciado nas suas vidas. Olha, meu Pai, olha, meu Deus, para o interior, prescruta cada coração aqui nesta noite. Meu Deus, algo se movendo aqui na vida, no interior dos teus filhos, ó Pai, que faz com que o teu poder, meu Deus, que faz com que na fraqueza o Senhor possa trabalhar em nós. Abençoa, ó Deus, cada um deles aqui, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Que o sobrenatural alcance a cada uma das vidas de vocês aqui nesta noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Tem alguém aqui nesta noite que você gostaria de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Tem alguém aqui que não é crente ainda e fala assim: eu gostaria nesta noite de ter uma experiência diferente? Tem alguém assim que gostaria nesta noite de mudar um pouco o rumo, o trânsito da sua vida, dizendo para Deus: Deus, dirige os meus passos, eu gostaria que o Senhor fosse Senhor da minha vida? Tem alguém assim? Levanta a sua mão, eu quero orar com você. Tem alguém? Tem alguém? Não? Faça assim com suas mãos. Recebe o óleo novo na sua vida. Recebe um óleo fresco sobre a sua vida. Recebe um ânimo novo no seu interior. Recebe o remédio de Deus na sua alma nesse dia. Seja curado, seja curada agora, não de doenças físicas, mas seja curado agora de doenças emocionais que te afastam da presença de Deus. Seja curado agora daquilo que você tem trocado o melhor de Deus pelo poder de Deus, tem trocado a presença de Deus pelos presentes que Deus pode estar te dando. Espírito Santo de Deus, nesta noite, ó Pai, eu quero orar também, meu Deus, pela tua igreja nesta noite. Meu Deus, que nós possamos juntos caminhar e que possamos juntos, ó Deus, receber em Ti, ó Pai, o melhor para as nossas vidas, e o melhor está no Senhor, ó Deus. Não nos deixe acomodar com aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, ó Pai. Não nos deixe acomodar com aquilo que o Senhor tem nos dado como presentes, como benefícios para o nosso viver diário, ó Deus. Deus, mas que possamos despertar a nossa alma e que seja vigorosa para te buscar nas madrugadas, te buscar, meu Deus, em casa, te buscar no trabalho, te buscar na rua, te buscar nos carros, te buscar aonde, meu Deus, nós tivemos um tempinho, que nós possamos falar com o Senhor, ó Pai. E eu sei que nós te acharemos, porque a tua palavra nos diz que aquele que procura encontra, e nós queremos te encontrar, ó Deus. Abençoa a tua igreja nesta noite, como o Senhor tem abençoado, ó Pai, e que cada um de nós possamos começar uma semana de uma maneira diferente, uma semana onde a tua presença vai fazer a diferença. Além dos livramentos necessários, ó Pai, nós queremos também sentir a plena comunhão do teu Espírito Santo na nossa vida. Faz isso com cada um de nós, ó Pai, e nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor levante o rosto sobre a vida de cada um, que o Senhor possa nesta semana fazer uma semana da sua vida, uma semana frutífera, que você possa no seu trabalho ser um funcionário, aonde você se destacará, onde você está, que você hoje na sua empresa, você possa colher os melhores frutos ainda nesta semana. Que o Espírito de Deus possa na sua vida, na minha vida, nos garantir uma semana de total sucesso na presença dEle. Que possamos desfrutar nesta semana, e que você possa desfrutar nesta semana do melhor de Deus na sua vida. Vamos orar mais uma vez. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Espírito Santo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, que o grande amor de Deus e a doce presença do Espírito Santo
possa nos conduzir, possa te conduzir nesta semana de vitória em vitória. E o povo de Deus diz? E o povo de Deus diz? Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.